Amados irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui hoje diante de vocês para compartilhar a poderosa mensagem contida no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nele encontramos a história do início da criação do mundo e da humanidade, conforme a tradição judaico-cristã. É uma narrativa repleta de significados, revelando verdades profundas sobre nossa origem, propósito e esperança. Bora nessa jornada de fé, enquanto a gente tenta explorar as páginas desse livro sagrado. Vamos lá. No início de tudo, quando a escuridão cobria a face da terra, Deus, em sua infinita sabedoria, trouxe à existência o céu e a terra. Com sua voz poderosa, ele disse: haja luz. E a luz irrompeu, tirando a escuridão. Em 6 dias, Deus separou o dia e a noite e criou céus, mares, terra seca, plantas e árvores. Cada detalhe da criação foi cuidadosamente planejado, revelando a majestade e a bondade do Criador conosco. Gente, olha só, olhando para o céu, vemos a maravilha das estrelas, do sol, da lua, que faz o dia e a noite, trazendo tanta beleza aos cosmos. Meu Deus, é muito lindo. Nos mares, a gente vê a diversidade das criaturas marinhas, desde os peixinhos mais coloridos até as enormes baleias. E na terra ainda somos cativados no coração pela variedade de animais terrestres, cada um adaptado ao seu próprio habitat. E os animais, que coisa linda, os cachorrinhos, gatinhos, que hoje em dia nos traz tanta alegria. Tudo isso Deus fez para nós. Eu sou veterinária, tá, gente? Suspeitíssima de falar. Mas Deus desejava algo mais especial, algo à sua imagem e semelhança. Assim, Ele decidiu criar o ser humano, moldando barro. Com suas mãos habilidosas, Deus formou o primeiro homem chamado Adão e soprou o fôlego da vida em suas narinas. Com isso, Adão se tornou um ser vivo, se tornando uma criatura única e especial. Deus então colocou Adão no magnífico jardim do Éden, um lugar perfeito, fértil, repleto de beleza, abundância. Ali Adão se encontrava em comunhão direta com seu Criador, um Deus, desfrutando da presença divina. Mas Deus viu que Adão estava só. Então, em sua bondade, decidiu criar uma auxiliadora adequada para ele. Da costela de Adão, Deus formou a primeira mulher chamada Eva. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele reconheceu nela uma parceira perfeita, alguém que compartilharia a vida com ele, o ajudaria em todas as coisas. Era um relacionamento marcado pela intimidade, respeito, amor, assim como deve ser todos os casais, né, irmãos? No entanto, essa harmonia e comunhão foram abaladas pela entrada do pecado no mundo. Deus estabeleceu uma única proibição para Adão e Eva. Eles não deveriam comer fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, a astúcia da serpente, que foi Satanás, claro, trouxe tentação e engano. Eva, tentada pela promessa de sabedoria e autonomia, provou do fruto proibido e em seguida ainda deu também para Adão e comeu. No instante, a inocência foi perdida e uma separação se ergueu entre a humanidade e nosso Criador, Deus. As consequências desse ato de desobediência foram dolorosas e estamos até hoje sob esse juízo, viu, gente? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, tendo que enfrentar uma vida difícil, marcada por dor, sofrimento e morte que antes não havia. Aquele estado perfeito de comunhão e paz com Deus havia sido quebrado. A humanidade experimentou as consequências de sua própria rebelião, enfrentando as lutas e desafios desse mundo caído que a gente vive hoje. Por isso, irmãos, batalhamos tanto em nos sustentar, porque não temos mais o jardim do Éden para nos alimentar, sofremos com dores de parto,
sofremos com pecados de carne, enfim, nosso legado. Contudo, e por muito amor mesmo, diante dessa triste realidade, Deus não abandonou a humanidade, não nos abandonou. Em sua misericórdia e amor infinito, Ele fez uma promessa de redenção. Ele prometeu enviar um Salvador que resgataria a humanidade do pecado e restauraria o relacionamento perdido. Essa promessa se cumpriu no tempo certo. Com o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou o Messias esperado pelos profetas. Jesus veio ao mundo para trazer a salvação e a reconciliação com Deus. Ele mesmo ofereceu-se como um sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade, derramando seu sangue na cruz. Assim como o livro de Gênesis estabelece as bases para a história da criação, queda e redenção, Jesus é o cumprimento dessa promessa divina. Ele é o elo que une o passado ao presente, o sacrifício que nos liberta do poder do pecado e nos reconcilia com o Pai Celestial. Mas e qual é a relevância de Gênesis para nossas vidas, afinal das contas? Bem, ao refletirmos sobre a história narrada em Gênesis, podemos ver valiosos ensinamentos e aplicações para nossas vidas hoje, viu? Embora tenha sido escrita há milênios, essa narrativa transcende o tempo e revela verdades eternas. Reconhecer a sabedoria e o poder de Deus, isso, a história da criação nos lembra da grandeza e do nosso Criador. Ela nos ensina e mostra o porquê da gente render nossas vidas ao Senhor, confiando em seu poder e autoridade. Valorizar a imagem de Deus em nós e nos outros também. Ao sermos criados à imagem de Deus, cada ser humano possui um valor próprio e digno. Isso nos chama a tratar uns aos outros com respeito, amor e compaixão, reconhecendo que todos têm um propósito divino, todos irmãos. Devemos, então, também compreender a realidade do pecado e suas consequências. A queda de Adão e Eva nos mostra a realidade do pecado em nossas vidas e suas consequências dolorosas. Isso nos faz examinar nossos próprios corações, viu? E buscar a renovação e o perdão que vem somente de Deus. Ele é o único que pode nos salvar. Abraçar a esperança da redenção também. A promessa de redenção em Gênesis nos aponta para a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao abraçarmos essa esperança, encontramos libertação do pecado, perdão e restauração no nosso relacionamento com Deus. Devemos igualmente cuidar da criação de Deus. O chamado de Deus a Adão para cuidar do jardim do Éden nos lembra da nossa responsabilidade como gerentes, diretores da criação divina. Deus nos confiou a cuidar do meio ambiente, respeitar a natureza e preservar os recursos que Ele mesmo nos deu. Ele mesmo nos disse: dominai sobre tudo. Então, nós somos esses gerentes. Nós somos os diretores de tudo que há na Terra, dessa criação toda. Quando a gente contempla a grande história da criação, queda, redenção, a gente é lembrado da grandeza do plano de Deus para a humanidade. Ele não apenas criou o mundo e nos deu vida, mas também providenciou um caminho para nos reconciliar com Ele por meio de Jesus Cristo. Ele já sabia, não foi pego de surpresa, porque nós temos um Deus único que tudo vê, que não é de pedra. Nesse plano, encontramos esperança e propósito. Não importa o tanto de profundo que foi o nosso pecado, ou o tanto de desanimadora seja a nossa situação, Deus está disposto a nos perdoar, nos restaurar, nos dar uma nova vida em Cristo. Amados irmãos e irmãs, a história de Gênesis é muito mais do que uma narrativa antiga, viu? Ela é uma mensagem atemporal, não tem época,
que revela a sabedoria e o amor de Deus pela humanidade. Nos ensina sobre a nossa origem, a realidade do pecado e a promessa da redenção. Que possamos nos inspirar por essa história, buscando uma relação íntima com o nosso Criador, Deus único, e aceitando o presente maravilhoso da salvação em Jesus Cristo. Que possamos também ser agentes de cuidado, amor e esperança nesse mundo caído, e que o coisa ruim deseja tornar feio. Vamos ser espelhos da imagem de Deus em nossas vidas. Que a história da criação, queda e redenção seja uma bússola, uma orientação que nos guie nos caminhos de Deus, nos lembrando da sua fidelidade e amor eterno. Que vivamos com alegria e gratidão, sabendo que em Cristo a gente é restaurado e chamado a uma vida de propósito e significado. Que Deus abençoe a todos, nos guie na nossa jornada de fé. Obrigada, irmãos, por estar aqui conosco. Compartilhem, se inscrevam no canal, porque Deus quer, Deus sempre quer. Amém. Beijo!